Bem-vindos de volta ao Essa História, o lugar onde a gente explora os caminhos que a história poderia e talvez devesse ter tomado. Olá a todos. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa pergunta que, olha, mexe com a nossa identidade. E se o Brasil não fosse o Brasil? Pelo menos não esse gigante que a gente vê no mapa. É uma provocação e tanto. E o material que a gente tem para essa análise é fascinante. Tem fichas de fatos históricos, trechos de cartas da época, manifestos. E o principal, uma narrativa de história alternativa muito detalhada que imagina as consequências de uma fragmentação do país lá no século XIX. E a nossa missão aqui é justamente essa. Primeiro a gente vai analisar o ponto de virada, o momento em que a história poderia ter desandado, que seria a Revolução Farroupilha. Certo, ponto de divergência. E depois? Depois, a gente explora o que a narrativa chama de efeito dominó, como a vitória de uma província inspira as outras a fazerem o mesmo. E por fim, As consequências de longo prazo. As novas nações, as novas guerras, as novas culturas que surgiriam disso tudo. Pronta para começar? com certeza. Ok, então vamos lá. O ponto de partida de tudo, segundo as fontes, é o período regencial, que começa em 1831. Por que justamente esse momento foi um teste de estresse tão grande para a unidade do Brasil? Porque foi de verdade uma tempestade perfeita. Pensa no cenário. Dom Pedro I abdica, volta para Portugal e deixa no trono um menino de 5 anos. Uma criança. Uma criança. Então quem governava era uma regência, um comitê político no Rio de Janeiro que não tinha nem a força, nem a legitimidade de um imperador. O poder central era quase uma ficção. E nesse vácuo de poder. O país inteiro começou a pegar fogo. E quando você diz pegar fogo, não é só uma figura de linguagem, né? De jeito nenhum. Os documentos mostram a escala da crise. A gente tende a focar muito na Farroupilha, lá no sul, mas o Império estava sendo atacado, por todos os lados ao mesmo tempo. Tinha coisa acontecendo no norte também, certo? E como tinha? No Grão-Pará, na Amazônia, explodiu a cabanagem, uma revolta popular imensa que, segundo as estimativas, matou mais de 30 mil pessoas. 30 mil pessoas. É um número assustador. E não parava aí. No Nordeste, teve a Balaiada no Maranhão, a Sabinada na Bahia. O exército imperial era minúsculo para um território continental e vivia correndo para apagar incêndio. Estava exausto e, claro, os cofres vazios. E de todos esses incêndios, a narrativa aponta a Revolução Farroupilha como que quase queimou a casa inteira. O que ela tinha de tão diferente para ser esse estopim? Basicamente duas coisas. Primeiro, a liderança. Diferente da cabanagem, que foi mais popular, a Farroupilha foi um movimento da elite. A elite estancieira. Os grandes fazendeiros de gado. Exato. Eles tinham dinheiro, organização militar e um objetivo econômico muito, muito claro. Eles estavam revoltados com os impostos sobre o charque, a carne seca que eles produziam. O charque deles não conseguia competir com o que vinha da Argentina e do Uruguai, né? Exatamente. O sentimento era que o Rio de Janeiro estava sabotando a economia deles. E isso leva ao segundo ponto. Era um projeto separatista de verdade, muito bem articulado. Tem até uma citação aqui de uma carta do Bento Gonçalves. É bem forte. É fortíssima. Ele diz, com todas as letras ao regente Feijó, ou nos separaremos do centro e, com a espada na mão, saberemos morrer com honra ou viver com liberdade. Não era um blefe. Era uma ameaça de independência, preto no branco. Isso. Mas a imagem que a gente tem da Farroupilha hoje é bem romantizada, né? As fontes que temos aqui, de historiadores sérios, pintam um quadro bem diferente. Sim, e é fundamental desmistificar isso para entender o cenário. O primeiro grande mito, que foi um movimento popular e abolicionista. A realidade é o exato oposto. Foi um movimento de uma elite para proteger seus próprios interesses. Interesses escravocratas. A Constituição da República Rio-Grandense que eles criaram mantinha a escravidão. E a prova mais trágica disso é o destino dos lanceiros negros. Um batalhão de soldados negros que lutaram com a promessa de liberdade. E que foram, tudo indica, traídos e massacrados no episódio da Surpresa de Porongos. Foram desarmados e entregues ao exército imperial. É uma mancha terrível na história deles. O que nos leva ao segundo mito, o de que eles venceram a guerra. Pois é, na nossa história, depois de 10 anos, eles estavam militarmente na lona. A paz foi uma vitória política, uma negociação brilhante do Duque de Caxias, que ofereceu termos super generosos,
Anistia, incorporar os oficiais rebeldes no exército. Não foi uma rendição, mas também não foi uma vitória no campo de batalha. Nem de longe, eles estavam esgotados. Certo, então, na nossa realidade, a paz veio pelo cansaço. Para eles vencerem de verdade, como essa narrativa alternativa propõe, algo muito grande precisaria ter mudado. Qual é a virada de jogo? A narrativa introduz dois fatores externos que teriam acontecido ali por volta de 1839. O primeiro é um apoio discreto da Argentina. Ah, claro, o vizinho. O ditador argentino, Juan Manuel de Rosas, vê uma oportunidade de ouro, enfraquecer o Brasil e criar um país amigo, um estado tampão à fronteira. E ele começa a mandar secretamente armas e conselheiros militares para os farrapos. E o segundo fator, que me parece ainda mais decisivo, vem de fora do continente. Vem da maior potência do mundo na época, a Grã-Bretanha. Na nossa história, os britânicos apoiaram a unidade do Brasil. Mas nesse cenário, eles fazem um novo cálculo. Um cálculo de risco. Exato. Eles olham o império pegando fogo e pensam, talvez seja mais vantajoso para o nosso comércio ter vários portos livres para negociar, em vez de um império gigante e instável. E o que eles fazem? Nada. E esse nada é tudo. A Marinha Real, que patrulhava o Atlântico, simplesmente não vê os navios argentinos com arma chegando. Eles olham para o outro lado. Isso muda completamente as regras do jogo. Muda tudo. Com armas novas, com moral renovada, a narrativa descreve uma vitória militar esmagadora dos farrapos na Batalha dos Montes de Canguçu. O principal exército imperial no sul é aniquilado. Imagina o pânico no Rio de Janeiro. Pânico total. Sem dinheiro, sem exército e agora sem apoio internacional, o governo regencial é forçado a negociar. Em 1840, é assinado o Tratado de Paz de Pelotas. E nesse tratado? O Império do Brasil, humilhado, reconhece a independência da República Rio-Grandense. O primeiro dominó caiu. Ok. Uma coisa é uma província se separar. Outra, bem diferente, é o país inteiro se desmanchar. Como a vitória dos gaúchos, nesse cenário, causa esse efeito dominó? Pelo poder do exemplo. A notícia da secessão do Sul seria a prova de que o poder central no Rio não era invencível. Para as outras províncias em revolta, aquilo seria um sinal verde. A lealdade ao império não era tão forte assim, então. Para as elites locais, era um cálculo de custo-benefício. E, de repente, a conta mudou. O benefício de ficar leal ao Rio ficou muito menor que o risco. E quem seria o próximo a fazer essa conta? Imagino que os olhos se voltariam para o norte, para a cabanagem. Exatamente. A cabanagem, que na nossa história foi esmagada com uma violência brutal, ganharia um novo fôlego. Inspirados pelo Sul, os líderes adotariam táticas de guerrilha na floresta. E reconquistar a Amazônia naquelas condições. Logisticamente impossível para um império já amputado e falido. Em 1842, nesse cenário, nasceria a República do Grão-Pará. Perder a Amazônia é um golpe enorme. Mas perder a primeira capital do país, Salvador, isso é simbólico, é um golpe na alma. A Bahia seria a próxima. Seria o golpe de misericórdia. Na Bahia, a Sabinada tinha sido contida, mas a elite dos senhores de engenho, que antes apoiou o império, agora mudaria de lado. Por quê? Porque eles veriam um governo no Rio incapaz de proteger os interesses deles. Então, um novo movimento, mais amplo, declararia a independência da República da Bahia em 1843. A perda de Salvador seria o fim simbólico do Brasil unificado. É impressionante, hein? Em menos de uma década, o Brasil que a gente conhece deixa de existir e no lugar surge um mosaico de nações de língua portuguesa e o que sobra do antigo império. Sobra o que a narrativa chama de Império Encolhido. Basicamente, o Sudeste, Rio, São Paulo e Minas Gerais. A riqueza estaria ali. E o Dom Pedro II? Seria declarado maior de idade às pressas, não como uma manobra política, como foi na nossa história, mas como um ato desesperado de sobrevivência nacional, para tentar salvar o que restou. E essa nação que sobrou, esse Brasil tronco, teria que se reinventar, imagino. Totalmente. Seria uma nação na defensiva, cercada por vizinhos que antes eram irmãos. E, economicamente, apostaria tudo no seu único produto em expansão, o café. Se tornaria uma verdadeira monarquia cafeeira.
Com o mapa redesenhado assim, o equilíbrio de poder na América do Sul é jogado pela janela. Como isso afeta a Guerra do Paraguai? Aconteceria de uma forma completamente diferente. E talvez ainda mais brutal. Não existiria a Tríplice Aliança. Em vez disso, o ditador paraguaio Solano Lopes olharia para o mapa e veria uma oportunidade. O inimigo do meu inimigo. É meu amigo. Precisamente, Lopes se aliaria à nova República Rio-Grandense, que seria uma nação militarizada, orgulhosa de sua cavalaria. O objetivo seria destruir seus dois inimigos em comum. O Império Encolhido e a Argentina? Isso. O conflito seria conhecido como as Guerras Platinas. De um lado, Império e Argentina. Do outro, Paraguai e a temível cavalaria rio-grandense. E o resultado dessa guerra alternativa? Um impasse sangrento, devastador para todo mundo. Sem o poder do Brasil unificado, o Império e a Argentina não conseguiriam uma vitória esmagadora. A guerra se arrastaria por anos e terminaria num tratado de paz por exaustão. Mas com consequências duradouras. Definitivas. A independência do Rio Grande seria cimentada, o Império seria humilhado e o Paraguai, como na nossa história, seria quase destruído. Ninguém sairia vitorioso de verdade. Essa divisão no campo de batalha criaria, com certeza, fraturas culturais muito profundas. A própria ideia de uma cultura brasileira unificada, que mistura tudo, simplesmente não teria como se formar certo. Não mesmo. Essa é uma das partes mais criativas da narrativa. Em vez de uma identidade nacional, teríamos várias. O texto imagina o surgimento de múltiplos modernismos no início do século XX. Que fascinante! Então, em vez de uma semana de 22 em São Paulo, teríamos o quê? Vários movimentos artísticos rivais. Exatamente. E cada um tentando provar que a sua cultura era a verdadeira herdeira de Portugal. Em São Paulo, capital do Império, um modernismo imperial, cosmopolita. Em Porto Alegre, capital do Rio Grande, nasceria o pampianismo, uma cultura de fronteira super influenciada por Buenos Aires e Montevidéu. E no Nordeste? Lá, numa possível confederação do Equador, teríamos um modernismo sertanejo, com a literatura de cordel, o cangaço, como a espinha dorsal da identidade nacional. E no Grão-Pará, na Amazônia? Ali, a narrativa imagina o verdismo, uma arte febril, nascida da riqueza absurda do ciclo da borracha. Uma mistura de luxo europeu, de palácios em Manaus e Belém, com o terror da selva, a exploração brutal dos seringueiros. Falando em brutalidade, a consequência social mais profunda de tudo isso seria na escravidão. Sem um país unificado, não teríamos uma lei áurea. De jeito nenhum. Teríamos o que a narrativa chama de um patchwork de liberdade. A abolição aconteceria em ritmos e por razões totalmente diferentes em cada nação. E como isso funcionaria? Bom, o Império do Brasil, com a sua monarquia cafeeira, seria o último a abolir, provavelmente no fim do século XIX, e a abolição causaria a queda da monarquia. Como na nossa história. E o Rio Grande? Ironicamente, a República Rio-Grandense seria uma das primeiras, talvez nos anos 1860. Não por moral, mas por geopolítica, para se alinhar com a Argentina e Uruguai e para atrair imigrantes europeus. Uma abolição pragmática. Totalmente. Já a Confederação do Equador, no Nordeste, teria um processo mais conturbado. A Bahia, com seu histórico de revoltas, talvez abolisse antes, criando tensões internas. E no Grão-Pará? Seria uma abolição de fachada. Uma abolição cínica, um decreto para inglês ver, enquanto a exploração brutal de seringueiros indígenas continuaria por décadas, uma escravidão por dívida. O que criaria uma situação incrivelmente tensa nas fronteiras. A fronteira entre o Império Escravocrata e o Rio Grande Livre viraria uma rota de fuga. Sem dúvida. Uma fonte de tensão diplomática constante. O Império exigindo a devolução de sua propriedade e o Rio Grande se recusando. A narrativa descreve a criação de uma espécie de ferrovia subterrânea tropical com redes de ajuda para levar escravizados em fuga para a liberdade. Recapitulando, então, a gente partiu de um ponto de virada plausível, a crise do período regencial, e seguimos essa cascata de consequências, a fragmentação, as novas guerras e o surgimento de culturas completamente diferentes. E essa divergência continuaria pelo século XX. A narrativa sugere que essas nações teriam tomado lados opostos nas grandes guerras. O Império, mais ligado aos Estados Unidos,
com os aliados. O Rio Grande, com sua grande população de origem alemã, simpático ao eixo. Criando uma cortina de ferro em miniatura na América do Sul durante a Guerra Fria. Exatamente. O que nos leva à reflexão final. Nesse cenário, o que foi perdido e o que foi ganho? O que foi perdido parece mais óbvio. Sim, a força de um país continental, o peso geopolítico e, claro, a própria ideia de brasileiro. Essa identidade que tenta unir o Pampa ao sertão, a floresta à metrópole. Ela simplesmente não existiria. Teríamos brasileiros, rio-grandenses, paraenses, baianos, povos que falam a mesma língua, mas separados por histórias e guerras. Exato. E do outro lado da balança, o que teria sido ganho? Autonomia. A soberania regional pela qual todas aquelas revoltas lutaram. A chance de cada um desses povos definir seu próprio destino, pro bem ou pro mal. As decisões seriam tomadas localmente. Exatamente. As decisões que afetam a vida em Belém ou em Porto Alegre seriam tomadas ali, e não num centro de poder a milhares de quilômetros. No fim, a história do Brasil unificado é a história de uma imposição, um projeto de poder centralizador que foi bem sucedido em suprimir todos os outros caminhos possíveis. Essa análise toda nos mostra como fronteiras, que às vezes parecem só linhas no mapa, podem criar destinos completamente diferentes. Isso deixa uma pergunta final sobre a nossa própria realidade. Mesmo num país politicamente unificado, quantas nações culturais, econômicas e sociais coexistem hoje no Brasil, separadas por fronteiras invisíveis? A fragmentação talvez não tenha acontecido no mapa, mas até que ponto ela acontece todos os dias dentro da nossa sociedade?